Então, galera, o rol do artigo 1635, ele traz as hipóteses de extinção do poder familiar. Então, perde-se o poder familiar pela morte dos próprios pais ou de um deles, pela morte dos filhos, né, do filho, pela maioridade do filho, pela emancipação do filho, pela adoção e por decisão judicial. Então, são as hipóteses de perda ou a extinção do poder familiar. Então, uma dica para os senhores: toda criança que é adotada, para que ela passe por um processo de adoção, logo nós temos a perda do poder familiar dos pais, o quê? Biológicos. Então, o rol do 1635 traz pra gente as hipóteses de perda do poder familiar. Mais uma vez, pela morte dos pais ou do próprio filho, tá? Pela maioridade, pela emancipação, pela adoção e por decisão judicial. Então, Dani, quando que se perde o poder familiar por decisão judicial? Encontra-se no rol do artigo 1638 do Código Civil. E olha aqui, vem comigo. No 1638, então, por decisão judicial, quando haverá a perda do poder familiar? Quando os pais impor castigo imoderado aos filhos, quando houver abandono dos filhos menores, quando realizar atos contrários à moral e os costumes, e um novo inciso trazido, tá, pela Lei 13.509 de 2017, que quando haverá perda por decisão judicial do poder familiar, quando o pai entregarem esses filhos à adoção de forma irregular. Então, fiquem de olho nesse inciso, porque foi inserido de acordo com a Lei 13.509 de 2017, e de repente seu código não esteja atualizado. Contudo, agora, galera, dia 24 de setembro de 2018, nós tivemos também possível destituição do poder familiar, perda do poder familiar face à decisão judicial no artigo 1638, acrescendo ao artigo 1638 o parágrafo único, tá? Lei nova, então, Lei 13.715 de 24 de setembro de 2018, acresceu ao artigo 1638 do Código Civil, parágrafo único, que o pai que cometer determinados atos contra a mãe ou a mãe que realizar determinados atos contra o pai daquela criança, bem como os pais realizarem atos contra os filhos ou com algum dos seus descendentes que estão nomeados no inciso de número 1 e inciso de número 2 do parágrafo único do 1638, também perderá o poder familiar. Então, o pai que cometer homicídio, feminicídio, lesão de natureza grave ou até mesmo seguido de morte, bem como alguns outros crimes dolosos contra a vida e de violência contra a mãe e vice-versa, a mãe em relação ao pai, poderá haver a perda, então, do poder familiar por decisão. E os pais que realizarem também homicídio, feminicídio, lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte, ou de natureza violência de crimes dolosos contra a vida, também perderá o poder familiar em relação àquele filho ou aquela filha, bem como os descendentes, bem como também se um realizar em relação ao outro estupro ou crimes contra a violência da dignidade sexual, tá? Então percebam que são os crimes de homicídio, homicídio, feminicídio, bem como lesão corporal de natureza grave seguida de morte, crimes de violência de natureza familiar, bem como estupro ou estupro de vulnerável em relação aos filhos e crimes contra a dignidade sexual, um em relação ao outro ou eles em relação aos filhos, poderá perder então o poder familiar face à Lei Nova 13.715 de 24 de setembro de 2018, que acresceu ao artigo 1638 o parágrafo único. Então, pessoal, fiquem ligados a isso, tá? E eu tenho o artigo 1637, em que haverá suspensão do poder familiar. E o poder familiar poderá haver a sua suspensão, e a suspensão ela pode ser provisória em 2 incisos. Se cometer de forma reiterada violência ao artigo 1634, que encontra-se os atributos do poder familiar,
tá certo? Bem como aquele que for condenado por sentença irrecorrível a crime com uma pena superior a 2 anos. Então, são os dois casos que nós temos de suspensão do poder familiar. Lembrando que a suspensão do poder familiar, ela é provisória, tá? Mas, se houver reiteração dessas suspensões, encontradas no 1637, também é caso, tá, de perda do poder familiar, que encontra-se no rol do artigo, então, 1638 do Código Civil. Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês, galera, nesse momento, tá, são as possibilidades no poder familiar por perda de decisão judicial, advinda então de lei nova, que foi publicada em 24 de setembro de 2018. Fiquem atentos a essa nova lei, que tanto modificou o Código Civil, bem como o Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como o Código Penal. Esse parágrafo único, que foi acrescido ao 1638, pode ser objeto de prova, de cobrança de OAB de vocês por uma futura prova, tá? E também em relação à Lei 13.509 de 2007, que também acresceu um inciso no artigo 1638, que pode haver perda do poder familiar por decisão judicial, quando então os pais entregam a criança à adoção, mas de forma irregular. Então veja, galera, são formas de perda do poder familiar, tá? Então extingue-se o poder familiar, 1635, pela morte dos pais ou do filho, pela maioridade, pela emancipação, pela adoção e por decisão judicial. Onde que nós encontramos as hipóteses de perda de decisão judicial? No 1638. Quais são as hipóteses? Os pais que castigam de forma imoderada os filhos, por abandono dos filhos, os pais que realizam condutas contra a moral e os bons costumes, aqueles que violarem, tá, o artigo 1637, e lembrando que o 1637 fala dos os casos da suspensão do poder familiar, que são os dois incisos que nós falamos, tá? Aquele que de forma reiterada viola o 1634 e aquele que é condenado a uma pena de um crime realizado por sentença irrecorrível com pena superior a 2 anos, tá bem? E, além então desses casos, acresceu-se então ao 1638, então, pela Lei 13.715, de 24 de setembro de 2018, o parágrafo único.